Cada pensamento é uma formação de energia, como uma pequena entidade, e atrai pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Eles podem surgir do seu pessoal, mas muito comumente surgem do coletivo deste mundo. Você precisa ter cuidado com que tipo de pensamentos absorve do coletivo, porque há tanta infelicidade no campo de energia coletivo da humanidade. É muito fácil ser atraído para isso se você não for cuidadoso e acabar participando do sofrimento e do medo coletivo, da ansiedade e da raiva que estão em toda parte. Também é muito fácil ser afetado por certos pensamentos que podem se apossar da sua mente, originados dos pensamentos coletivos e padrões de pensamento. Qualquer pessoa que não esteja suficientemente presente e consciente é suscetível de ser infectada por certos pensamentos. Esses pensamentos se alojam na mente e atraem pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Sem consciência, você se identifica com esses pensamentos e acaba sendo possuído por eles. Esses pensamentos podem estar presentes, podem surgir do seu pessoal, mas frequentemente eles surgem do coletivo. Na vida pessoal, você pode desenvolver algum tipo de pensamento de natureza obsessiva que ocupa a sua mente e você não consegue se livrar dele. Pode ser o pensamento de alguém direcionado a uma pessoa em particular, pensamentos muito negativos, até mesmo no nível mais simples que algumas pessoas têm. Você pode ter uma melodia que não consegue se livrar da sua mente, pode durar um dia inteiro ou até mesmo 2 dias, e você não consegue se livrar daquilo que está na sua mente, repetindo-se continuamente. Você também pode ter certas suposições sobre o mundo que podem parecer absurdas e irracionais, ou pode haver alguma verdade nelas, mas talvez apenas um aspecto da verdade. Por exemplo, você pode pensar que os pensamentos mais absurdos são reais, como a crença de que os extraterrestres já estão aqui e que todos os outros seres humanos são, na verdade, alienígenas. Você pode olhar para as pessoas com cuidado para tentar identificar se são alienígenas ou humanas. No entanto, esses pensamentos obsessivos provavelmente não estão corretos e podem distorcer sua percepção da realidade, colorindo-a totalmente com esses pensamentos obsessivos. Esses pensamentos obsessivos podem explicar tudo em termos dessas crenças, como explicar todos os males do mundo em uma única explicação. Por exemplo, a ideia de que o mundo inteiro é dividido em opressores e oprimidos. Você pode acreditar que cada ser humano pertence a uma dessas categorias. Isso era uma ideia presente no comunismo, tanto em termos econômicos quanto em termos de poder social, onde a humanidade era dividida entre opressores e oprimidos. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas um fragmento da verdade, pois a totalidade da vida humana é muito mais complexa do que isso. Se você fica preso em um aspecto específico e ele ocupa sua mente devido à falta de consciência, você está sendo possuído por esse pensamento. Era considerado um intelectual e, portanto, um opressor. O regime comunista no Camboja dividiu a população em categorias simplistas de bons e maus, e qualquer pessoa que caísse na categoria dos opressores era alvo de perseguição e morte. Eu visitei os campos de extermínio no Camboja, onde testemunhei o terrível sofrimento que o país enfrentou. 1/3 da população cambojana foi morta pelo próprio governo, que acreditava estar eliminando os opressores. Esses exemplos extremos
demonstram como sistemas coletivos delirantes que dividem as pessoas em grupos simplificados de bons e maus podem levar a enormes atrocidades. O comunismo soviético, a Revolução Cultural Chinesa e o nacionalsocialismo na Alemanha são outros exemplos desses sistemas que causaram um imenso sofrimento. É importante reconhecer a complexidade da natureza humana e evitar cair em pensamentos obsessivos que reduzem as pessoas a estereótipos simplistas. A vida e as interações humanas são muito mais sutis e multifacetadas do que a divisão simplista entre oprimidos e opressores. Devemos buscar uma compreensão mais profunda e empática, reconhecendo a diversidade e a individualidade de cada ser humano. Ele poderia imediatamente dizer isso mesmo. Opressor, eles seriam enviados das cidades para o campo para trabalhar nos campos, onde eles não tinham comida suficiente e muitos deles passavam fome. Uma total falta de humanidade. Total, como porque o país inteiro era dominado por um pensamento absurdo e obsessivo que os fazia tornar impossível para eles se relacionarem com qualquer ser humano como um ser humano. Eles os relacionavam através da conceituação que aquele pensamento criou para eles. Eles não podiam mais sentir a humanidade, o ser do outro ser humano. O momento que impôs uma identidade conceitual neles. Esse é um exemplo extremo do que pode acontecer com você quando é dominado por certos homens em sua mente. Não é para dizer que é claro que o opressor e o oprimido existiram e existem, mas não é toda a explicação. Então há muitos outros fatos nessa vida. Mas eu estou dizendo tudo isso porque você precisa estar muito alerta para que sua mente não seja dominada por certos pensamentos que invadem sua mente e colorem sua visão de realidade. Existem certos pensamentos irracionais que estão flutuando no coletivo no momento. Então é muito fácil para você absorver alguns deles e ser possuído por certos pensamentos. E talvez seja tão irracional que seja inacreditável. Mas eu não estou dando nenhum exemplo. Mas você deve descobrir por si mesmo, com consciência, que pode e tenha muito cuidado ao observar sua mente. Está lá como testemunha de sua mente, para que você não seja dominado por certos pensamentos. Que sua mente não seja dominada por certos pensamentos. Então você não pode perceber a realidade como é. Tudo é colorido pelo véu do pensamento irracional. Então, quando você, hoje em dia, essas coisas podem se espalhar muito rápido e facilmente, essas coisas irracionais no passado, elas eram confinadas a um país ou uma área de um país em particular. Mas, hoje em dia, certamente, os pensamentos racionais podem percorrer o mundo inteiro através da tecnologia que temos e podem afetar rapidamente milhões de seres humanos em todo o mundo. Então, no passado, você tinha, como eu disse, algo limitado. Digamos que a caça às bruxas no passado é totalmente absurda e irracional. É uma doença mental que afetou certos países ou áreas em certos países. Essa doença mental, então, havia alguns lugares na Europa, havia aldeias e cidades na Europa, na Idade Média, durante aquela época de insanidade coletiva. Quase não havia mulheres deixadas em algumas aldeias e cidades naquela época, porque todas foram queimadas ou afogadas porque eram chamadas de bruxas.
absoluta insanidade. Absoluta insanidade incrível. Então, não subestime como os seres humanos podem se tornar insensatos e insanos. O único antídoto que você tem contra isso é a consciência, para que sua mente não seja afetada pelo vírus mental. A consciência está ciente do que sua mente está fazendo, para que sua mente não fique ocupada por uma maneira particular de pensar que provavelmente é irracional. Qualquer coisa que seja unilateral, que não veja a totalidade de uma situação como oprimidos e opressores. Se você não vê os muitos fatores que compõem a identidade de um ser humano, então tenha muito cuidado com o que você consome na mídia, tenha muito cuidado com o que você consome, para que você não assuma, sem saber, sem questionar certas formas de ver o mundo. Perceba que você está sendo manipulado, como a maioria da grande mídia se tornou. Então você precisa assistir, e se você assistir, sabendo como está sendo manipulado e que as próprias pessoas também estão sendo manipuladas, então é que eles estão nas garras da inconsciência e eles querem atrair outros para a inconsciência. Eles não são maus, eles simplesmente não conhecem você melhor. Não é raro que as pessoas passem a vida toda esperando para começar a viver. Esperar é um estado mental. Significa basicamente desejar o futuro e não querer o presente. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. Em qualquer dos dois tipos de espera, você inconscientemente cria um conflito interior entre o seu aqui e agora, onde você não quer estar, e o futuro projetado onde você quer estar. Essa situação reduz grandemente a qualidade da sua vida ao fazer você perder o presente. Não há nada de errado em nos empenharmos para melhorar a nossa situação de vida. Podemos melhorar a situação da nossa vida, mas não podemos melhorar a nossa vida. A vida é básica. A vida é o ser interior mais profundo. É um todo completo e perfeito. A nossa situação de vida se constitui das nossas circunstâncias e experiências. Não há nada de errado em estabelecermos metas e nos empenharmos para conseguir bens. O erro reside em usar isso como um substituto para o sentimento da vida, para o ser. O único momento de acesso a isso é o agora. Agimos assim como um arquiteto que não dá atenção às fundações de uma construção, mas que gasta um bom tempo trabalhando na superestrutura. Por exemplo, muitos de nós estamos à espera da prosperidade. Ela pode não acontecer no futuro. Quando respeitamos, admitimos e aceitamos completamente a realidade do presente, onde estamos? Quem somos? O que estamos fazendo agora? Quando aceitamos o que temos, significa que estamos agradecidos pelo que conseguimos, pelo que é, pelo ser. A gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual é a verdadeira prosperidade. Não está no futuro. Então, no tempo certo, essa prosperidade se manifesta para nós de várias maneiras. Se você não encontra satisfação nas coisas que possui, se tem um sentimento de frustração ou aborrecimento por não ter tudo o que quer no presente, isso pode levá-lo a querer enriquecer. Mas mesmo que consiga milhões, continuará a ter uma sensação de que falta alguma coisa. Talvez o dinheiro lhe compre muitas experiências excitantes, embora passageiras, deixando sempre uma sensação de vazio e estimulando uma necessidade de gratificação física ou psicológica ainda maior. Se você não vai se conformar em simplesmente ser, e assim sentir a plenitude da vida agora, a verdadeira prosperidade. Portanto, desista da espera como um estado da mente. Quando você se vir escorregando para a espera, pule fora. Venha para o momento presente, apenas seja e aprecie ser.
Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Portanto, da próxima vez que alguém disser, desculpe por ter feito você esperar, sua resposta pode ser, está tudo bem, não estava esperando, estava aqui contente comigo, com meu eu interior. Essas são apenas algumas das estratégias comuns da mente para negar um momento presente, já incorporadas à inconsciência comum. São fáceis de passar despercebidas porque já estão entranhadas em nosso modo de vida, como o ruído de fundo do nosso eterno descontentamento. Mas quanto mais você praticar o monitoramento do seu estado interior, emocional e mental, mais fácil será perceber em que momento você foi capturado pelo passado e pelo futuro, bem como despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas tenha cuidado, porque o eu interior falso e infeliz, baseado na identificação com a mente, vive no tempo. Ele sabe que o presente significa sua própria morte e sente-se ameaçado. Fará tudo para afastar você do agora. Tentará manter você preso ao tempo. Caraca, essa foi tensa, hein? Vixe! Fala que ele deu alguma bola fora. Não teve como, né? Nossa, certeiro imortal como sempre. Grandes, um abraço e vamos junto na caminhada. Toda resistência interior é vivenciada como uma negatividade. Toda negatividade é uma resistência. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido ou um ressentimento a um desespero suicida. Às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional, caso em que mesmo uma situação banal pode produzir uma negatividade intensa, como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. O ego acredita que através da negatividade pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que através dela pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável. O livro Um Curso de Milagres destaca corretamente isso ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Se você, a mente, não acreditou que a felicidade funciona, por que a criaria? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela interrompe ao nascer. Em vez de desfazer uma circunstância indesejável, ela a mantém no lugar. Sua única utilidade é que ela fortalece o ego e essa é a razão pela qual ele a adora. Uma vez que você tenha se identificado com alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça. Em um nível inconsciente mais profundo, não vai desejar uma mudança positiva. Ela iria ameaçar a sua identidade como uma pessoa depressiva, zangada ou difícil de lidar. Você então passa a ignorar, negar ou sabotar aquilo que é positivo em sua vida. É um fenômeno comum e também doentio. A negatividade é completamente antinatural. É um poluente psíquico e existe em vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza, e a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique coletiva humana. Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade. Somente os seres humanos. Assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que a sustenta. Você já viu uma flor infeliz? Ou um carvalho estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido, um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles.
Observe as plantas e animais. Aprenda com eles a aceitar aquilo que é e a entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser, o que é integridade. Estar em unidade, ser você mesmo e ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer, e como não fazer do viver e do morrer um problema. Vivi com alguns mestres zen, todos eles gatos. Até mesmo os patos me ensinaram importantes lições espirituais. Observá-los é uma meditação. Como eles flutuam em paz, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos, tanto quanto uma criatura sem mente pode ser. Eventualmente, no entanto, dois patos vão se envolver em uma briga e algumas vezes sem nenhuma razão aparente, ou porque um pato penetrou no espaço particular do outro. A briga geralmente só dura alguns segundos e então os patos se separam, nadam em direção opostas e batem suas asas com força por algumas vezes. Então, continuam a nadar em paz, como se a briga nunca tivesse acontecido. Quando observei isso pela primeira vez, percebi num relance que ao bater as asas, eles estavam soltando a energia acumulada, evitando assim que ela ficasse aprisionada no corpo e se transformado em negatividade. Isso é sabedoria natural. É fácil para eles porque não têm uma mente para manter vivo o passado sem necessidade e então construir uma identidade em volta dele. Como ter equilíbrio entre aceitar a vida como ela se desenrola e trabalhar ativamente e lutar por objetivos, destinos e aspirações? Bom, aceitar a vida como ela se desenrola, é claro, é a base para uma vida consciente e sã, aceitando tudo o que se desenrola no momento presente. Não há mais nada. Essa é a base. Isso significa que você não pode ter objetivos, não pode ter aspirações, querer alcançar isso, fazer aquilo ou aquele outro. É perfeitamente compatível com aceitar o que está surgindo nesse momento. Uma diferença entre o estado inconsciente que nega esse momento e quer fazer dele um meio para um fim o tempo todo. A diferença, então, é qual é a motivação para o seu fazer. Se você nega esse momento, nunca consegue abraçá-lo, honrá-lo, apreciá-lo. Então a motivação para a sua ação é basicamente a insatisfação com o que é. E a ação é encarada como uma possível forma de superar o descontentamento e a insatisfação que você sente com o momento presente. E esse é um padrão muito normal e para muitas pessoas é isso que as motiva. Eles não se sentem bem o suficiente. Eles sentem que há algo fundamentalmente faltando em suas vidas. Eles não se sentem reconhecidos, eles não se sentem amados, tanto faz. E assim eles tentam encontrar algo, conseguir algo que lhes traga aquilo que eles sentem que está faltando. Eles não percebem que não vai funcionar. Você precisa começar com a base para a sua vida, que é esse momento, e se aprofundar nisso e ficar bem com isso, amigável com isso. Perceba que é a única coisa que existe, apenas esse momento. Nada jamais existe que não seja esse momento. Portanto, você também pode se tornar amigo dele e apreciá-lo, olhar em volta e ver como está tudo bem. Esse momento está realmente bem. E se não estiver tudo bem, você ainda pode dizer, bem,
É isso que está acontecendo agora. Algo dá errado e isso é o que é. Então as coisas virão, coisas que você quer fazer. De repente surge uma ideia, ou você precisa fazer algo para ganhar a vida. E desse estado de se tornar com o ser do momento presente, algo surge e quer tomar forma no mundo, que talvez você queira criar. Então você o cria com a alegria de fazer, em vez de um sentimento de falta, de que precisa de algo para se tornar completo ou feliz. Assim a motivação muda de carência, de descontentamento, para a alegria de fazer. Você não está mais estressado. O estresse é um sinal de que você perdeu o momento presente. O momento seguinte se tornou o mais importante do que a sua própria vida. O próximo momento ele pode ser apenas um pensamento. Então o futuro é um pensamento na sua cabeça e nada mais. Me avisem se eu estiver errado. Se você conhecer o futuro, me avise. Então, você tem que, em sua própria experiência, você tem que ver se eu estou certo. Se o futuro pode realmente ser o que parece tão importante. Mais importante do que esse momento? Com certeza, não é? Bem, se é tão importante, então onde está? Alguma vez ele vem? Como eu disse, deixe-me saber se você encontrá-lo. Você não vai, é claro. Há apenas esse momento. Portanto, essa deve ser a base para a sua vida. E para abraçar o ser desse momento. Como você pode fugir disso? Não há para onde ir, exceto em sua mente. E a mente faz isso o tempo todo. Sempre vai para algum outro lugar. Então você ainda pode fazer porque gosta de fazer. E você vê como isso contribui para o despertar de uma forma ou de outra. Se você praticar a vida no momento presente, você não poderá deixar de contribuir. Faça o que fizer, você não pode deixar de contribuir para o despertar. Você pode ter o trabalho mais simples. Você pode ter um emprego em uma cabine de pedágio na ponte. E os carros chegam e você diz $5, por favor. E mesmo lá você interage com centenas de pessoas todos os dias por alguns segundos. Mesmo lá, se você estiver completamente presente, algo fluirá quando você pegar o dinheiro deles e disser, tenha um bom dia. Algo fluirá de você para outra pessoa. E você contribuirá para o despertar. Não importa o que você faça. Seu estado atual de consciência se espalha. Afeta os outros. Assim, o descontentamento, como motivação para fazer, é substituído pelo prazer de fazer o que você faz. Porque qual é o ponto? Se você não está gostando do que faz, qual é o ponto? Agora, às vezes, você pode dizer, não posso gostar disso. Mas você pode se surpreender com quantas coisas você pode gostar de fazer. E definitivamente, se você achar que absolutamente não pode desfrutar de algo, seja qual for o seu trabalho, então é claro que você precisa sair e não ficar com a infelicidade. Viver com a infelicidade e fazer algo que você não pode tolerar. E se render e fazer, se não com alegria, pelo menos em estado de aceitação.
mundo está cheio de pessoas que estão fazendo o que realmente não querem fazer. Não apenas em seus trabalhos, mas também em qualquer ação que elas façam no momento. Se você realmente olhar atentamente para eles, eles estão cuidando de seus negócios diários e, na maioria das vezes, o que eles estão fazendo, algo dentro deles que realmente não quer. Ele não quer estar onde eles estão, mas eles estão lá. E eles estão fazendo isso, mas realmente não querem fazer o que estão fazendo. Portanto, muitas vezes há uma relutância nas pessoas. Há uma resistência ao que estão fazendo, onde estão, para onde devem ir. É muito comum. Muitas pessoas vivem com isso a vida inteira. Então, nem sabem mais. Porque quando você vive com ele em um estado por tanto tempo, você nem percebe. É como o zumbido da geladeira. Se continuar por muito tempo, você nem ouve mais. Mas quando para, bem, de repente você diz, uau, esse barulho estava lá o tempo todo. Nem sabia mais. Então existem estados internos com os quais você vai encontrar descontentamento e resistência, mas eles se tornaram tão familiares que nem sabem mais. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.